Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olha, nós estamos aí hoje no terceiro encontro orante sobre a Palavra de Deus. Eu gostaria que você então já pegasse na tua Bíblia, Deuteronômio capítulo 15, versículo 1 ao versículo 11. A solidariedade que se inspira na gratuidade divina. Este é o título deste nosso encontro de hoje da Palavra de Deus. Você já tem aí na tua casa, né? Com certeza, já a Bíblia no lugar de destaque, também o cartaz no meio da Bíblia, uma vela e também água benta para você rezar, né? E começar esse momento de estudo. Isso é muito importante. Já deixa também separado o texto do Deuteronômio capítulo 15, versículo 1 ao 11, para você, quando chegar na hora, né, você ler, refletir e meditar. Bom, neste terceiro encontro, vamos refletir sobre a Palavra de Deus que nos torna próximos uns dos outros. A construção da sociedade segundo o projeto de Deus acontece preferencialmente a partir das medidas de proteção àqueles que vivem à margem e estão, por conta disso, sem possibilidade de proteção externa ou de autoproteção, exatamente porque são pessoas de grupos fracos ou empobrecidos. Abre tua mão para o teu irmão, teu necessitado, teu pobre, em tua terra. É o tema e lema desse nosso ano, né, da mês da Bíblia, capítulo 15 de Deuteronômio, versículo 11. A justiça é um claro sinal do projeto de Deus, ao mesmo tempo uma exigência ética pessoal e comunitária. Com o olhar sobre a realidade, vamos contemplar o cartaz do mês da Bíblia e ler juntos a frase: abre tua mão para teu irmão, depois partilha. O que diz essa frase para mim e para todos nós? Em que consiste afirmar, abre tua mão para o teu irmão? No momento de você estar refletindo e aprofundando. Nesse momento, então, vamos escutar a Palavra de Deus. É o momento que você vai pegar o texto lá de Deuteronômio capítulo 15, versículo 1 ao 11 e vai ler. Leia todo esse texto. Depois de ler o texto, então, vamos reconstruir o texto que ouvimos. Responder de acordo com o texto. O que diz o texto? Segundo o texto, o que deveria ser celebrado no sétimo dia, de 7 em 7 anos? Por quê? O que não deveria haver no meio deles? Segundo o texto, se houver um pobre no meio deles, o que o Senhor recomenda que se faça? Pergunta, e é para a gente responder, às vezes pode ser escrito, ou pode ser no silêncio do coração. Vamos retomar o texto, destacar a palavra ou expressão que mais chamou a atenção. Não precisa explicar a palavra, e sim apenas repetir como está no texto. Vocês podem fazer isso. Vocês veem que nesse momento agora dessa leitura orante da Palavra de Deus, esses encontros orantes, a lida com a Palavra de Deus é bem maior. Nós precisamos refletir e fazer esses encontros, né, realizar esses encontros a partir da Palavra de Deus. Não tem jeito de fazer de forma desligada. A meditação. E o servo medita a palavra. O texto do encontro orante de hoje enfatiza o conceito de liberdade e, de algum modo, traz um conteúdo que inquieta e provoca o leitor até hoje. A cada 7 anos deveria ser
realizada a remissão das dívidas dos israelitas e a libertação dos escravos. O tom do texto é incondicional e não admite exceções. Uma comunidade de fé capaz de criar leis que promovem a solidariedade. Não se trata de uma proposta de Deus para ser discutida, argumentada pela comunidade. A orientação é dada para ser rigorosamente cumprida. Proclamar a remissão do Senhor. Supõe uma declaração pública de um contexto religioso solene, realizada em honra do Senhor. Possivelmente estamos diante de uma lei que é destinada aos ricos proprietários que se valem de sua posição para aumentar sua riqueza. O beneficiário exclusivo da remissão é todo israelita, que no versículo 2 e 3 é denominado como próximo irmão. Qual seria o objetivo dessa lei de Israel? De um modo, o objetivo era o de eliminar a pobreza em Israel, e de outro, recordar que a terra que o Senhor havia dado em herança para o seu povo seria bendita e abundante para sempre. Os versículos 6 e 8 trazem imagens corporais para falar de solidariedade, ou seja, não se deve endurecer o coração, fechar as mãos ao pobre, contrapondo a ação positiva de emprestar ao pobre tudo quanto é necessário para a sua sobrevivência. Já o versículo 9 e o 10 enfatiza, através de uma exortação, a ação solidária. Guarda-te de olhar com má vontade para o teu irmão pobre, sem lhe dar nada. Generosamente lhe darás, sem má vontade, em teu coração, pois então o Senhor, teu Deus, te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o teu empreendimento de tua mão. Que reforça a tese, encontramos no versículo 10. Generosamente darás sem má vontade em teu coração, pois então o Senhor, teu Deus, te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o teu empreendimento de tua mão. Recordando o texto, vamos refletir e partilhar. Em que o texto ilumina nossa vida? Uma pergunta. Consiste, segundo o que consiste, acolher e entender, na verdade aqui colocou entender, mas é estender a mão ao pobre. Coração, teu servo escuta. O texto, por meio de repetição do verbo dar, evoca a ideia de que o israelita deve dar generosamente ao pobre, da mesma forma que Deus generosamente deu a ele a terra para o seu sustento. Guiados por essa palavra que nos convida à solidariedade e à partilha, façamos nossas preces no desejo de crescer como igreja samaritana. No final de cada pedido, digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Pode estar colocando aí tuas preces, é um momento de oração. Todo dia nós temos aqui, através desse nosso estudo. Rezemos com confiança e amor a oração que Jesus mesmo nos ensinou para completar as nossas preces. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Contemplação. Teu servo se dispõe. O texto faz um convite ao perdão das dívidas. Perdoar as dívidas em uma sociedade capitalista
e tecnicista como a nossa poderia refletir um projeto utópico. Mas não podemos nos esquecer de que a oração ensinada por Jesus trata justamente desta questão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 12. O que neste encontro nos motiva a ser igreja em saída, comprometida com o próximo que é nosso irmão. Hoje sabemos que está difícil até de ser igreja em saída, em meio a essa pandemia, inclusive. A gente pode sair através de uma mensagem, uma palavra, de um telefonema, e até mesmo, claro, se nós não podemos ir, às vezes, na casa de alguém, da pessoa, né, entre aspas, fazer visita, até que podemos, temos que ter cuidado, claro. Mas é importante sermos essa igreja em saída em diversos outros aspectos, como eu estou sendo com vocês aqui agora, a partir desse momento, desse encontro nosso de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, em vossa palavra encontramos os verdadeiros critérios para uma vida feliz. Fazei-nos experimentar a vossa força e anunciá-la aos nossos irmãos. Nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. São Jerônimo, rogai por nós. E abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.